queria saber como foi que surgiu essa vocação em você, esse desejo de se tornar pastor em Angicos para a igreja Batista, não é isso? Exato. Júnior, essa pergunta é bastante pertinente. Rapaz, olha, eu praticamente fui coroinha na Igreja Católica, certo? Certo. Então, Padre Pinto, a gente Sim, se você conhecia era de católico. rua. Padre Pinto a gente se conhecia de rua. Né? Minha mãe não perdia uma missa no domingo. Me levava, vocês sabem que antigamente mãe era assim, mãe ia para missa, levava os filhos, né? E então eu sempre fui uma pessoa muito voltada para esse aspecto religioso, espiritual, né? Então, quando eu comecei a sair mais, jogar mais, né? Claro, parei mais de ir às missas, mas eu sempre, quando eu estava aqui, ia às missas, ia aos eventos religiosos. Então, eu sempre tive esse DNA religioso na minha veia, né? Espiritual. Quando eu comecei a jogar e a minha vida ela começou a ter alguns problemas, né, algumas coisas, então eu comecei a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento mais profundo. Que eu, né, e aqui eu não tenho problema de falar isso, ninguém é obrigado a concordar comigo, que eu não encontrava dentro daquela minha vida católica, eu não conseguia encontrar, entendeu? Então, passei a buscar esse relacionamento mais profundo com Deus. Então, comecei a pesquisar mais sobre religiões, né? Então, não foi uma coisa que eu fui de cabeça, não pesquisar mais religiões, e comecei a me identificar com o meio protestante, né? O meio evangélico. Comecei a me identificar. Mas hoje eu percebo que isso foi uma graça de Deus, né? Um chamado de Deus, né? Uma vocação, né? Que as vocações de Deus elas são irrevogáveis, né? Então, de alguma maneira, Deus sempre tocou no meu coração, Deus sempre tocou na minha alma, no meu espírito, para que eu sempre buscasse esse relacionamento mais profundo com Deus. Porque muitas vezes, Júnior, o nosso maior problema é que eu costumo dizer assim que todos são vocacionados. Todos. Todos nós. Vocês estão aqui, todos nós somos vocacionados. O problema é o que a gente faz com essa vocação. Essa é a grande questão. O que eu faço com essa vocação? Ou eu posso me aprofundar nessa vocação sem prejudicar qualquer outra escolha que eu faço na minha vida. Você diz vocacionado à busca de Deus. A busca de Deus. Né? Até mesmo porque a palavra homem, no grego, é antropos. Né? E existe um significado para alguns teólogos que antropos tem o sentido de que aquele que olha para cima. Então, de uma maneira ou de outra, todo ser humano ele tem essa tendência de buscar algo superior, algo além do limite humano, né, desse terreno aqui, dessa miserabilidade que a gente vive. Então, essa leitura da Bíblia que eu comecei a ter, essa busca que eu comecei a ter, ela foi crescendo dentro de mim. Então, em 1992, antes de eu abandonar o futebol, eu fui visitar a Igreja Batista em Angicos, que era perto da minha casa. O pastor na época era o saudoso Chico Verde, né? Francisco Verde. E nesse dia que eu fui visitar a igreja, o culto, então me senti muito tocado pela palavra. Certo? Aquela coisa, quando alguém está pregando ali, parece que alguém falou da sua vida para ele, né? Então, me senti assim. É tanto que foi a minha primeira visita, que quando foi no final, antes, que vocês sabem que no final, às vezes, do culto, não sei se vocês já foram culto, às vezes tem pastor que faz o apelo no final, né? Quem quer aceitar Jesus, né? E eu acho até que esse apelo ele é um meio estranho, porque quem é que não quer aceitar Jesus, né? Sim, sim. Né? Então, então e a gente que aproveita, vai, uma aceita. Não aceitei. Às vezes o cara diz assim, você tá devendo no cartão de crédito. Aí o cara, ele tá falando comigo. Tá falando comigo. Então, o que aconteceu? Nesse dia, eu me lembro da mensagem, me lembro do paletó, então foi algo muito marcante para mim. Eu costumo dizer que foi o dia em que eu nasci de novo, né? Eu nasci diante de Deus.
Até então vivia para mim mesmo, vivia para os meus projetos, para os meus planos, vivia para a minha família, vivia para a minha casa. Então a prioridade era eu e depois eu. Então a partir daí não. Eu me lembro de uma cena interessante nesse dia. A minha esposa estava sentada ao meu lado e irmão Francisco, né, Chico Verde, perguntando quem queria naquele dia entregar a sua vida a Jesus Cristo, né? E eu já tinha me sentido tocado pela palavra, pelos louvores, então eu levantava a mão. Todas as vezes que eu levantava a mão, minha esposa baixava. Eu levantava, ela baixava. Olha, foi uma comédia. Não precisava nem dos amigos. Dizer, rapaz, não, ela baixava. Ela baixava. E ela testemunha disso. Ela dizia, não vá não, porque vem final de ano aí, vem o carnaval, vem não sei o quê. Eu dizia, não, eu acho que umas 3 vezes. Até que eu digo, não, vou. Aí me levantei. Aí fui sozinho nesse dia, tomei a decisão sozinho. Então, a partir desse momento que eu me senti chamado por Deus para esse ministério, certo? Então, hoje eu tenho apenas 2021, então eu estou com 10 anos, 11 anos de ministério pastoral. Mas eu tenho 29 anos, 30 anos que eu tomei essa decisão na minha vida. Então, passei desses 11 anos como pastor, eu passei 19 anos me dedicando, me envolvendo. Estudando. Assim, eu sempre fui um cara eu fora gosto. Os 11 anos de pastor, você tem mais 19 anos de casa. Como evangélico. Igreja Batista. Então, certo. Me dediquei muito. Porque é aquela coisa, quando você ama algo, você quer conhecer cada vez mais. Sim, é verdade. Certo? Então, rapaz, quando eu escutei a história direitinho sobre Jesus Cristo, que eu entendi, que coisa que eu não entendia. Eu sei que muitos entendem, mas quando eu ia à missa que dizia assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu nunca entendi aquilo. Eu nunca entendi. Por que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A pessoa quer esse Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Beleza, mas por que Cordeiro? Por que a ideia de Cordeiro? Por que não eis Jesus Cristo que tira o pecado do mundo, né? Porque o pessoal sacrificava, né? Exato, muito bem. Mas o que João quer dizer é o seguinte, aqui na igreja evangélica, a linguagem era mais simplificada. Mais simplificada. Não, era uma linguagem muito figurada, entendeu? E você tinha a facilidade de sentar, o líder lá, o pastor, ele sentava com você, discipulava você, ensinava todo o processo. Então eu passei a ficar assim apaixonado pela Bíblia. Certo. Então quando eu comecei a entender que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram uma tipologia do Cristo que já viria, né? do Redentor, do Salvador. Então tudo aquilo que no Velho Testamento estava escrito tinha acenava para um futuro, e não uma coisa simplesmente por estar ali, entendeu, Reino? Sim. Não é uma coisa simplesmente por estar ali. O cara lê e diz, não, isso aqui é Antigo Testamento, deixa para lá. Agora, o Novo Testamento, a gente vive agora o Novo Testamento. Não, a gente vive a Bíblia por inteiro, por completo. Você não vai entender o Novo Testamento sem o Velho, você não vai entender o Velho sem o Novo. Então, um complementa o outro. Então, essa paixão que eu passei a ter, certo? Quando trata de vocação, então eu passei a ter essa paixão pela palavra, por Cristo, e é isso que me move até hoje. Então é isso que me move. Então eu me sinto privilegiado em Deus ter, de alguma maneira, me acordado, me ressuscitado para essa vocação, para esse relacionamento com seu filho. Então, foi dessa maneira que eu comecei a me envolver com o Evangelho de Cristo. Foi a partir do momento em que eu comecei a me sentir, digamos assim, incompleto. Eu vou usar esse termo, incompleto, concernente a Deus. Então, eu precisava me completar. Então, hoje eu me sinto completo no sentido de vocação. Então, eu amo o que faço, tanto que eu vim para cá, eu não podia deixar de trazer a Bíblia. Eu trouxe até uma Bíblia para vocês fazerem um blindezinho, né? Está consumada aí, ó, para vocês fazerem com a turma que está vindo, e também de Bláusio Bessa, também de poesiazinha, tá bom? Para vocês fazerem um brinde aí com quem está participando. É que vai para Fátima, né? Que ia, né? Que ia. Agora, João, eu noto que você é muito apaixonado mesmo. O jeito que você fala, que você se expressa, realmente mostra que você... Mas assim, Júnior, eu não sei se você vai compreender o que eu quero dizer, mas quando eu entendi que eu não sou nada, certo? Não no sentido
não no aspecto humano em si, né, de buscar algo melhor para você, não, mas no aspecto de relacionamento com Deus. Quando eu entendi que eu não sou nada, então eu percebi a grandeza dessa graça de Deus. A graça, o termo graça quer dizer favor imerecido. Então quando alguém diz assim, rapaz, fulano recebeu uma graça de Deus, é porque foi algo que ele não merecia, mas ele recebeu. Sim, né? Acontece, tem gente Né? que fala isso. Então, graça é algo que você não merece, você recebeu. Então, a salvação, a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Então, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. E talvez lá na frente, quando a gente for bater aqui, talvez vai surgir outras perguntas, aí a gente vai tratar sobre essa ideia de salvação dentro da concepção protestante e dentro da concepção de outras religiões. Né? Então, foi isso. Foi essa busca para completar aquilo que eu achava que estava incompleto dentro de mim no meu relacionamento com Deus. Então, essa vocação ela já existia lá, ela estava latente, ela estava ali, né, em certo sentido, adormecida, pronta para despertar. Então, nesse dia despertou e hoje eu me sinto realmente, digamos assim, privilegiado por Deus tá me dando essa oportunidade de administrar ou de pastorear um rebanho que eu vou dar conta dessa turma aí, né? Aquilo que eu ensino, aquilo que eu deixo de ensinar, isso é muito sério, tá? São quase 50, 60 famílias que você tem que administrar e você tem que saber dar conselhos e você tem que saber curar as feridas e você tem que lidar com, além de lidar com o problema de todas essas famílias, você tem que também lidar com o problema da sua família.